da vitória em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho escrito por João, Evangelho de Cristo Jesus, capítulo 11, verso 4. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Pode sentar, Deus abençoe sua vida. Dentro desse contexto do texto que nós lemos, nesse sentido, para agregar à sua vida, enquanto eu estudava, eu percebi uma coisa muito interessante. Esse tema e esse texto, ele é muito importante e ele é narrado apenas no Evangelho de João. Nos outros evangelhos não constam essa história. E neste capítulo de João, onde a história é mais detalhada, João apresenta o Jesus como amor no Evangelho, ele vai contar sobre essa história. O que nos leva a entender que há uma mensagem muito poderosa de Deus para as nossas vidas através dessa história. Contextualizando, lembrando os irmãos que este Lázaro, que está narrado aqui nessa história, era amigo de Jesus, não só ele, mas a sua família. Marta e Maria tinham Jesus como amigo pessoal. E dentro desse contexto, a gente lê o verso 40 dizendo: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu quero caminhar com os irmãos no entendimento de que para nós vivermos essa vontade de Deus, para nós entendermos e reconhecermos toda essa grandeza de Jesus, nós precisamos buscar entender que acima de aceitar o processo, além de entender o processo, nós precisamos aceitar o processo. Quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos entender que Marta, Maria e Lázaro, por que não também incluí-lo, tinham amizade com Jesus, eram próximos, e as duas também eram próximas de Jesus. E nesse momento a gente percebe como Marta e Maria entendiam o Cristo, mas não entendiam o processo de Cristo. E para que nós hoje caminhemos juntos aqui, eu quero começar trazendo à sua memória essa importância de não só entender Cristo, não só conhecer Cristo, não só buscar conhecer a Cristo, mas acima de tudo, buscar entender qual o processo que Ele nos está fazendo passar. Parece uma coisa tão óbvia, mas não é. Sabe por quê? Se nós não entendemos o processo no qual Jesus está nos fazendo passar, nós, apesar de conhecê-lo, reclamamos daquilo que Ele está fazendo. E o primeiro passo que eu quero trazer para os irmãos é que as nossas limitações humanas fazem coisas reais parecerem impossíveis. Como assim, pastor Júnior? Verso 4 do Evangelho de João, no capítulo 11 que nós lemos, diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus. Qual foi a palavra de Jesus para aquele mensageiro? Esta enfermidade não é para a morte. Qual foi a palavra de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. O Cristo se revela, e Ele diz: não é para a morte, é para que Deus seja glorificado, é para que o Filho de Deus seja visto, é para a glória de Deus se manifestar. Quando nós olhamos na visão humana, o que era real era a morte e a doença de Lázaro. E é aí onde eu chamo a nossa atenção nessa noite, porque muitas coisas se mostram reais para a nossa vida, porque a nossa vida humana é limitada às regras da física. Eu costumo dizer e repetir que a água, para todos os efeitos, no seu estado líquido, ela é mole.
A resistência da superfície da água, no seu estado líquido, não suporta um ser humano andar em cima. A não ser quando Jesus olha e diz: Pedro, vem, porque eu já estou aqui. Então, quando você olha na condição humana, a água não tem resistência. Mas quando você olha na condição do Cristo que nós servimos, aí a regra muda. E é importante que nós entendamos isso, porque senão nós ficamos presos naquilo que é real humanamente falando. E nós vamos ser, naturalmente, pela nossa natureza adâmica, nós vamos tender sempre a olhar para aquilo que é óbvio para nós. Uma doença é óbvia, uma situação de desemprego, uma calamidade é óbvia para as nossas vidas. Mas a obviedade humana não se aplica à realidade dos céus, porque na realidade dos céus, uma morte é apenas um sonho, apenas um descanso. E a gente muitas vezes fica apavorado, porque vai morrer, aí a gente fala: pronto, acabou. Humanamente, o que nós entendemos com a morte, o que nós sentimos com a morte é que a morte é o fim, mas na presença de Cristo, a morte é o início da nossa verdadeira vida e de onde de fato nós nascemos para viver. Querido, nós não nascemos para viver aqui. Eu acredito que por isso, tanta naturalidade de Jesus. E mais na frente um pouco nós vamos ver, o interessante é que Jesus, ele faz uma brincadeira de palavras no original, eu vou comentar com você daqui a pouco. E ele usa 4 formas que existia na época de falar sobre sono e morte. Porque para nós aqui hoje, morte é morte e sono é sono. Mas no contexto bíblico, ele usou 4 palavras diferentes. E por isso que os discípulos, e por isso que aquelas pessoas que estavam rodeando ficaram assim: não estou entendendo. Jesus, o que de fato você está dizendo? Ele está dormindo? Ele está morto? Ele está descansando? O que está acontecendo com Lázaro? Agora mesmo no início, quando a gente vê esse texto, que não é para a morte, Jesus usa um contexto. Mais na frente ele vai usar outro contexto. E aí eu acredito que os discípulos, que todas as pessoas que estavam ali com ele, a multidão, olharam e ficaram assim: o que Jesus está querendo dizer? Mas ele vai revelar mais lá na frente. E aí, quando nós estamos olhando, entendemos que apesar de o natural dizer tudo o que diz, quando nós cremos em Jesus, não há nada que ele não possa fazer. Amém? Jesus, ele ensina que seus planos algumas vezes são inescrutáveis, eles são inalcançáveis. Nós não podemos entender muitas vezes sonhos e a vontade de Deus em nossas vidas. Quantas situações, querido, você já passou que quando você estava passando não fazia nenhum sentido? Quantas coisas nós passamos e quando estávamos passando, nós até murmuramos. E eu ainda vou mais longe, talvez uma coisa que hoje você esteja passando, e que hoje você não está entendendo, mas você veio aqui para ouvir da parte de Deus, que se você crê, embora não veja, embora não seja a realidade, você vai ver a glória de Deus. Porque por mais que não entendamos, Ele é um Deus que está acima. E é importante nós entendermos esse conceito de grandeza de Deus, porque estar acima é ter uma visão privilegiada daquilo que se pode ver. Eu já até citei esse exemplo de outra vez aqui, eu estou aqui do púlpito, e se tivesse outra pessoa aqui embaixo, provavelmente ela teria uma visão diferente da minha, porque como eu estou mais alto, naturalmente eu enxergo mais longe. Deus nos chama, querido, em nome de Jesus, entenda, internalize e pratique. Deus nos chama para andarmos em lugares mais altos. A nossa mentalidade, como
Paulo diz aos Romanos, precisa ser transformada lá no capítulo 12. Ele diz: olha, se transforme através dos seus pensamentos, alinhe os seus pensamentos à palavra de Deus, porque você vai começar a viver coisas inefáveis, coisas grandes, coisas que nós não podemos imaginar. Por isso que o povo acha que crente é doido, e nós somos doidos na perspectiva humana. Primeiro que se você for num psiquiatra e falar para ele que está conversando sozinho, ele vai dizer que você está doido mesmo, porque falar sozinho não é uma coisa normal. Espera-se humanamente você converse um com o outro, mas aí é porque eles não entendem que nós falamos face a face com o nosso Deus, e Ele nos responde. Eu falo com Ele e Ele fala comigo, e quanto maior o nosso nível de intimidade, quanto maior o nosso nível de consciência da presença de Deus, mais nós alcançaremos coisas grandes nele. Jesus tinha tanta convicção no Deus, que quando ele diz, ele fala assim: olha, fica tranquilo, isso aí não é para a morte. Não perca as suas faculdades mentais, porque eu tenho poder através de Deus para fazer. A segunda questão que eu quero levantar com os irmãos é que a realidade do amor de Deus não nos poupa do processo, muito pelo contrário. E nós estamos vivendo numa época então que muitos têm pregado, e eu disse isso aqui ontem no Encontro dos Homens e quero repetir, muito tem sido pregado sobre um evangelho Nutella, e se tem um evangelho Nutella, ele não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é morte, o evangelho de Cristo é entrega, o evangelho de Cristo é abrir mão de si. Aquele que não nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, esse não está apto. Evangelho de Cristo é confronto. Se você não tem sido confrontado, cuidado, porque pode ser e é muito provável que não é o evangelho de Cristo, é outro evangelho por aí. E a própria palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias pessoas serão levantadas e vão dizer e vão convencer multidões, e se possível até os escolhidos. Você é escolhido, amém? Mas você não está no meio desses se possíveis, amém? Por quê? Você vai aceitar o processo, nós vamos viver o processo. Pais, vocês que são pais estão aqui, eu já ouvi isso do meu pai. Alguma vez você já bateu no seu filho e saiu sorrindo de alegria? E saiu sorrindo de alegria? Alguma vez aconteceu com você, querido? Quando nós passamos numa correção, como nós nos sentimos? Agradáveis, tranquilos, confortáveis? Nós nos sentimos extremamente satisfeitos depois de ter recebido uma correção dos pais, ou depois de corrigir o filho. Meu pai me revelou uma vez que ele estava nos corrigindo, ou estava me corrigindo, para ser mais preciso, e ele teve que parar no meio do caminho, sair, ir para um outro ambiente, chorar, porque ele não queria me bater, ele queria me corrigir. Mas nós hoje não queremos o processo, nós só queremos o fim. Mas para o fim é preciso passar pelo meio. Para a ressurreição é preciso o que, querido? Só ressuscita quem está morto. Só revive quem já esteve morto. E nós precisamos ser encontrados por essa palavra, nós precisamos ser constrangidos por essa palavra, para morrermos em Cristo de fato, para que aquela natureza pecaminosa, adâmica, que vive querendo nos vencer, seja rompida pela presença do Espírito Santo em nós, e nós possamos galgar degraus altos na presença de Cristo.
e que sejamos canais de bênção para a vida dos outros, para que sejamos motivo de glória ao nome do Senhor. Mas para sermos motivo de glória ao nome do Senhor, nós vamos ter que morrer. A parte de ser glória é gostoso, o problema é a parte de morrer. Para a gente dizer que se crê verás a glória de Deus é bom, o negócio é que para ver a glória de Deus tem que estar no sepulcro, há 4 dias fedendo, sepultado e morto. E essa parte machuca, porque morrer dói. Nós não fomos criados naturalmente, na nossa criação original, para morrermos. Por isso que dói, a perda dói, o morrer dói. Não fomos criados para isso, era para nós estarmos vivos eternamente com Deus. Era para hoje nós estarmos aqui tranquilos e Deus vindo no final da tarde, passando aqui, o sol se pondo, sentando no bosque, comendo uma fruta, trocando uma ideia. Não era assim que Adão vivia? Foi assim que nós nascemos e fomos criados, na verdade, para ser. Mas o pecado nos leva à morte. E para que nós entendamos isso, nós precisamos morrer para este mundo, para que o pecado não nos domine. Porque quando nós morremos para este mundo, nós vivemos para Deus. Quando nós morremos para Deus, nós vivemos para este mundo. Qual a tua escolha hoje? Você vai se poupar dos processos? Vai ter preguiça de aceitar a morte? Porque dói, porque é difícil, ou nós vamos sair daqui hoje confrontados a enfrentar a morte e dizer: se eu creio, eu vejo a glória de Deus. Se eu permaneço no processo, o processo não me engole, o processo é parte daquilo que eu vou viver. No verso 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Tu acha que foi tranquilo ver e saber que Lázaro morreria? Quando a palavra de Deus revela que Jesus chorou? Entende isso? O Jesus sente, o Jesus passa por sofrimento, e o Jesus diz, revelado através do que João escreve, que Jesus amava a Lázaro. E me permita te confrontar mais, porque para nós alcançarmos o que nós precisamos ser confrontados. Quanto maior a intimidade com Jesus, maiores serão os confrontos em nossa vida. Tem gente que fala: parece que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais as tentações chegam. Significa que você está no caminho certo. Porque eu só conto um segredo muito grande para pessoas que eu tenho muita confiança. Pessoas que não têm confiança, que não são próximos de mim, não vão gozar da minha amizade, não vão ter confiança da minha parte. Eles podem ter conversa, podem ter uma proximidade, mas intimidade não. Tem coisas que aqui só minha esposa sabe, porque ela é íntima de mim. Eu conto para ela os meus anseios mais íntimos, as minhas mais difíceis decisões, ela tem conhecimento. Agora ela também me coloca em situações que eu sou confrontado por causa dessa intimidade. E o que Jesus quer conosco, para que nós vejamos a glória de Deus, é sermos confrontados cada dia mais, para que a amizade entre nós e Ele, porque olha aqui, querido, a amizade dele em relação a nós não precisa ser colocada em prova. Quando nós vamos lá para 1 João, a epístola vai dizer para nós que em essência
Deus é amor, então o amor já é a essência da Trindade, já é a essência da manifestação de Deus em nós, porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer por nós. Isso é a revelação do amor. Então quem tem que provar esse amor e se achegar cada dia mais em conhecer e prosseguir em conhecer, somos nós. Para que ele chegue a um ponto de dizer assim: eu posso permitir a morte sobre a vida dele, para glorificar o meu nome na vida dele. Se nós queremos níveis profundos em Jesus, nós seremos testados em níveis profundos. Não adianta nós querermos fazer provinha de 1 mais 1, se nós já estamos adultos e aprendemos a fórmula de Bhaskara. Nós já aprendemos B ao quadrado menos 4AC. Jesus não vai voltar para o 2 mais 2. A partir de agora a intenção é só intensificar, para te levar onde Ele sabe que você pode estar. Ele conhece a cada um de nós, Ele nos conhece porque Ele nos formou, e como nosso fabricante, Ele sabe tudo que você pode ser. Não fique atemorizado, não tenha medo. Assuma aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida, e você vai ver a glória de Deus. Terceiro e último, para eu encerrar: quando a realidade humana bate à porta, como a gente reage? João 11:11 diz: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Aqui eu vou explicar a questão. Quando Jesus disse nosso amigo Lázaro adormeceu, ele diz a palavra koimão, que é igual a dormir e a morrer. Então Jesus diz para ele só está dormindo, ou só está morto. Aí os discípulos ficaram olhando para ele e falaram: então ele está dormindo, porque se ele tivesse morto, Jesus não estava dizendo. Verso 12, disseram-lhe pois os discípulos: Senhor, se dorme. Aí eles não usam mais, falando com Jesus, o koimão, eles dizem koimeses, que quer dizer repouso, descanso. Aí os discípulos dizem: mas se ele está dormindo, para que se preocupar? Ele está descansado, está de boa, para que a gente vai se preocupar? Para que essa pressa? Como Jesus usou uma palavra que poderia ser morte, poderia ser descanso, aí os discípulos falam: não, mas se ele só está descansando. Aí o verso 13 diz: Jesus porém falara com respeito à morte. E aí João usa thanatos, que é igual à morte do corpo, mas aqui é o João falando que Jesus estava revelando que a morte que ele estava dizendo não era koimão, era morte física. E aí no verso, aí na frente ele diz: mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Eles achavam que Jesus estava falando que ele só ia dormir. E aí no final Jesus fala categoricamente, no verso 14: ele está morto. Aí o que ele usa é apotinesco, e apotinesco quer dizer morte natural. Ou seja, fica aquela dúvida do que é, do que não é. Aí no final ele diz: não, ele não está dormindo, ele não está descansando em casa, ele morreu, está enterrado, já era, a gente tem que ir. E o que eu acho mais interessante é que ele diz assim: eu vou. Olha que coisa linda. Jesus diz: eu irei. Tipo, vocês querem ir? Vamos comigo? Vocês querem participar? Vamos comigo. Se vocês decidirem não ir, eu vou. Sabe o que me mostra aqui? A nossa decisão tem que ser clara em relação a servir a Jesus. Não dá para ser meio termo. Para que um milagre aconteça na nossa vida, para que seja vista a glória de Deus na nossa vida, a nossa decisão não é eu acho que consigo, talvez, pode ser, não, é eu, repita comigo, eu vou. Não é eu fui e nem eu irei. O verbo é eu vou. Fique em pé comigo, por favor. Para encerrar, lá em João 11:21 diz assim:
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Se tivesse aqui. Jesus disse: eu vou. Repita comigo: Jesus disse: eu vou. O que Marta disse? Se você passado. Adianta. Aí Jesus confronta ela, diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar. Futuro. Querido, Jesus não está tratando com você do passado. Jesus não está tratando com você no futuro. Jesus te trouxe aqui para tratar o seu hoje, o seu agora. Ele diz: eu vou, eu estou aqui agora na sua vida. E aí a gente chega no verso 40. Eu não disse que se você crer vai ver a glória de Deus? Nas limitações humanas, ai, se tu tivesse, ai Senhor, eu sei que eu vou ver Lázaro na frente. Jesus diz: não, eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui, e onde eu estou há vida, e a vida chegou. Povo preocupado, Jesus olha e fala assim: Lázaro, vem cá. Jesus é específico em tratar com você, e te trouxe aqui hoje e diz: ei, é você, vem. Não é ontem o que aconteceu, não será amanhã o que vai acontecer, é presente, é dádiva, é hoje. Pai, muito obrigado pelas tuas mãos sobre nossas vidas. Obrigado por nos guiar, obrigado, Senhor, por ser aquele que é o hoje em nós.